Olá, este é o resumo da primeira aula do conteúdo do componente curricular Ética Profissional e Cidadania Organizacional. Eu sou o professor Tiago e o nosso assunto abordado aqui será conversando sobre ética, moral e condição humana. A confusão que acontece entre as palavras moral e ética existe há muitos séculos. A própria etimologia desses termos gera confusão, sendo que ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, e moral tem sua origem no latim, que vem de mores, significando costumes. Esta confusão pode ser resolvida com o esclarecimento dos dois temas, sendo que moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. A moral tem caráter obrigatório. Já a palavra ética é definida como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo, outro sim, o bem-estar social. Ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Diferença entre ética e moral. A moral sempre existiu, pois todo ser humano possui a consciência moral que o leva a distinguir o bem do mal no contexto em que vive, surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte de agrupamentos, isto é, surgiu nas sociedades primitivas, nas primeiras tribos. A ética teria surgido com Sócrates, pois se exige maior grau de cultura. Ela investiga e explica as normas morais, pois leva o homem a agir não só por tradição, educação ou hábito, mas principalmente por convicção e inteligência. A ética é teórica e reflexiva, enquanto a moral é eminentemente prática. Uma completa a outra, havendo um interrelacionamento entre ambas, pois na ação humana o conhecer e o agir são indissociáveis. Ética e moral são os maiores valores do homem livre. Ambas significam respeitar e venerar a vida. Em nome da amizade, deve-se guardar silêncio diante do ato de um traidor? Em situações como esta, os indivíduos se deparam com a necessidade de organizar o seu comportamento por normas, que se julgam mais apropriadas ou mais dignas de ser cumpridas. Tais normas são aceitas como obrigatórias, e desta forma as pessoas compreendem que têm o dever de agir desta ou daquela maneira. Porém, o comportamento é o resultado de normas já estabelecidas, não sendo então uma decisão natural, pois todo comportamento sofrerá um julgamento. E a diferença prática entre moral e ética é que esta é o juiz das morais. Assim, ética é uma espécie de legislação do comportamento moral das pessoas. Mas a função fundamental é a mesma de toda a teoria: explorar, esclarecer ou investigar uma determinada realidade. A moral, afinal, não é somente um ato individual, pois as pessoas são, por natureza, seres sociais. Assim percebe-se que a moral também é um empreendimento social. E esses atos morais, quando realizados por livre participação da pessoa, são aceitos voluntariamente. Moral é um sistema de normas, princípios e valores segundo o qual são regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre estes e a sociedade. De tal maneira que essas normas, dotadas de um caráter histórico e social, sejam acatadas livres e conscientemente, por uma convicção íntima e não de uma maneira mecânica, externa ou impessoal. O homem, com seu livre-arbítrio, vai formando o seu meio ambiente ou destruindo. Ou ele apoia a natureza e suas criaturas, ou ele subjuga tudo o que pode dominar. E assim, ele mesmo se torna no bem ou no mal deste planeta. Desse modo, ética e moral se formam numa mesma realidade. Essa distinção entre moral e ética nos ajuda a compreender melhor o pensamento de diferentes filósofos e também a analisar melhor acontecimentos cotidianos. Por exemplo, muito se fala sobre ética na política ou moralização da política, sem distinguir bem esses conceitos. A rigor, quando exigimos que na política se cumpram as regras que evitam a corrupção, o nepotismo, a venda de votos, falamos em moralização da política. Isto é, exigimos que a política cumpra melhor algumas regras da nossa sociedade. Por outro lado, para falarmos em ética na política, devemos nos voltar a questões sobre os valores que orientam a prática política. Por exemplo, questões como: a política deve cuidar prioritariamente da criação de justiça social ou da fomentação da economia? As regras morais e os valores éticos variam enormemente de acordo com as diferentes regiões e culturas. Sabemos, por exemplo,
que em algumas sociedades indígenas, o infanticídio é uma prática comum. Nessas sociedades, crianças que nascem com alguma dificuldade física ou mental, e mesmo crianças gêmeas, são sacrificadas. Em muitas culturas, é comum se alimentar de animais, que para nós são um tabu, como cachorros e escorpiões. Para um árabe, deve ser difícil entender porque os homens ocidentais não usam saias, que são tão confortáveis. Por outro lado, nos parece estranho que as mulheres árabes tenham que cobrir seu corpo inteiramente em público, ou que as indianas não andem pelas ruas com seus cabelos soltos, o que é visto pelos indianos como indecente, como contrário à sua moral. Em alguns países, os homens dificilmente dirigem a palavra a mulheres desconhecidas. Mesmo no interior do mundo ocidental, há grupos que se orientam por práticas morais muito diferentes daquelas de outros grupos. Por exemplo, os mormons, grupo religioso muito presente na América do Norte, têm uma concessão especial da lei para praticarem a poligamia, que no resto do país é ilegal e imoral. A nossa sociedade não conseguiu chegar a um consenso sobre várias questões importantes. Por exemplo, a pena de morte, a legalização do aborto e das drogas. Além das variações nos valores e regras de diferentes grupos, pessoas e sociedades, os valores sofrem mudanças constantes no interior de um mesmo grupo, sociedade e mesmo numa mesma pessoa, conforme o tempo passa. Assim, se na época de nossos avós o hábito de fumar era quase uma obrigação social e o sexo antes do casamento era motivo de vexame público, na nossa época o sexo antes do casamento é visto como uma prática perfeitamente aceitável. E fumar se tornou um problema moral sério, ao ponto em que o governo toma medidas para desincentivar esta prática. Há algumas situações especiais que desencadeiam mudanças nas regras morais e valores de um povo. Depois de catástrofes naturais ou acontecimentos traumáticos, por exemplo, é natural que uma pessoa ou uma sociedade reveja seus valores. Por exemplo, depois que a Segunda Guerra Mundial acabou e as pessoas pararam para somar a enorme perda de vidas humanas e gastos que ela causou, valores pacifistas ganharam força no mundo inteiro. E por todo lado, sentia-se uma grande preocupação em evitar que um conflito tão abrangente emergisse de novo. Os alemães, que antes e durante a guerra haviam apoiado um governo nazista, sentiram-se então envergonhados das atrocidades cometidas por esse governo. E até hoje é para eles doloroso lembrar desta parte de sua história. Mudanças nos valores ocorrem ainda quando um grupo minoritário chega ao poder, como aconteceu na Revolução Socialista Cubana, ou no golpe militar de 1964 no Brasil. As mudanças e diferenças nos valores, no entanto, não podem ser completamente explicadas de forma racional. Isto porque, apesar de se criarem em resposta a situações exteriores, os valores e regras são de ordem do arbitrário, e no fundo não há uma explicação racional de por que os judeus não comem porco, ou porque alguns homens não usam saia. Todas essas diferenças e mudanças nos levam a pensar que os valores e regras são relativos, variam de acordo com o grupo social e o tempo. Parece que, se há algo de universal, é o fato de que todos os grupos e pessoas têm seus próprios valores e regras. Mas valores e regras específicas nem sempre coincidem de um grupo para outro. Como veremos adiante, até mesmo Platão, filósofo que postulava a existência de um bem universal, pensava que dificilmente o ser humano pudesse chegar ao conhecimento desse bem. Para começarmos a investigar a moral e a ética, é preciso então uma atitude de modéstia, cautela, curiosidade e respeito pelas diferenças, evitando a precipitação de elevar nossos valores à condição de universais. Como pudemos ver, para estudar um pouco mais de ética e moral, devemos sempre levar em consideração o respeito. Respeito pelo próximo, respeito pela vida, respeito por nós mesmos. Na próxima aula, continuaremos com esse assunto. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas e até a próxima.